A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você ligado com a gente aqui, assistindo o EBTC Podcast, um programa que é produzido pela EADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e também pelo DENEC, Departamento de Ensino Cristão da EADERN. Meu nome é Reinaldo, sou professor da classe de juvenis, estou aqui também com o professor, diácono Moab Santos. Paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, Diácono Reinaldo, é um prazer enorme, né, estarmos de volta aqui. E, mais uma vez, a nossa oração é para que esta aula, este momento, seja enriquecedor, né, para cada professor, cada aluno, e o nome de Deus seja sempre glorificado. Glória a Deus por todas as coisas. O nosso título da aula de hoje, a aula de número 12, né? Lição 12. O título é Pecando contra o Espírito Santo. Nosso texto áureo, nosso texto base, se encontra em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Amém? Nossa, Nossos objetivos são três. O primeiro é refletir sobre o problema do pecado na humanidade, conscientizar de que o nosso pecado ofende o Espírito Santo e também reconhecer os pecados e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nossa aula começa, são três tópicos que vão tratar acerca do pecado, né, com ênfase na ofensa contra o Espírito Santo. Claro que uma ofensa aqui é um assunto muito complexo, né? A doutrina do pecado é um assunto muito complexo, que daria uma lição só desse assunto, não é? Mas vamos tentar aqui compilar os pontos mais importantes para essa aula, para que você, professor, você, aluno, possa ter um conhecimento, um entendimento direcionado para essa lição, e de forma que possa enriquecer a sua aula. A gente começa tratando sobre o problema do pecado, né? Que veio a, a humanidade e que tanto causou efeitos na moralidade humana, no corpo humano e na natureza como um todo, né? A Bíblia relata que através do pecado, os animais, por exemplo, criaram presas, garras, né? Começaram a ali surgir animais carnívoros, provavelmente. As plantas criaram espinhos, abrolhos, né? Possivelmente até veneno. Então você vê que toda a natureza, toda a terra, ela sofreu com o pecado e o homem também. O pecado distanciou o homem de Deus e colocou o homem numa posição de conflito com Deus. E sobre o homem há, portanto, uma sentença, há um julgo, há um preço a ser pago e que foi, né, foi pago ali na cruz do Calvário, mas que aqueles que não aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Salvar de quê? Da ira de Deus. Ou seja, o pecado acendeu a ira justa e santa de Deus, fazendo com que o homem se distancie de Deus. E agora veio Cristo, nos resgatou, nos santificou, nos purificou, nos regenerou e nos justificou através do seu sangue. E agora temos entrada para a vida eterna. Exatamente. E um outro aspecto que eu queria até abordar nesse primeiro tópico, né, é a questão do engano, do engano. Sempre quando a palavra de Deus aponta para pecado, sempre a palavra engano vai estar junto dela, né? A serpente, ela aproxima-se daquele casal, mas a grande semente da serpente foi posta na mente das pessoas. É tanto que o casal não viu a serpente comer do fruto, mas a serpente, através do engano, fez o casal comer do fruto proibido. Então, a serpente ela vem com ideias, vem com uma sequência de orientações, de direcionamentos, de fundamentações falsas, mas que tenta se produzir no homem e na mulher, né, na humanidade, um sentimento de que afastar-se de Deus é um lugar seguro. Afastar-se de Deus é saudável. Afastar-se de Deus é enriquecedor. Então, nessa ilusão, nessa
nesse engano caiu. Quando a gente lê a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda em 2 Coríntios 11, 3 diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então você percebe que, assim como a serpente trabalhou produzindo pecado no Éden, hoje a serpente continua agindo no entendimento de muitas pessoas e até tem conseguido afastar alguém de Cristo. Há uma certa influência, portanto, né? Uma influência pecaminosa na mente humana, que realmente não tem outra explicação senão uma influência maligna, né? Ali aceita pelo engodo da serpente. A gente já estudou em outras lições acerca da imagem de Deus no homem, né? A gente vai, algumas pessoas, alguns teólogos da época medieval, principalmente, eles acreditavam que a imagem de Deus se perdeu totalmente no homem, né? E que agora não seria mais possível o homem... Mas a gente percebe que, mesmo após a queda, Deus ainda nos chama de imagem e semelhança sua. Então, nós ainda temos algum resquício dessa imago Dei, dessa imagem de Deus, né? De forma que, mesmo pecando, né, a gente ainda possui uma certa moralidade objetiva, vinda de Deus, né? Nós lemos lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos que Deus colocou a lei no coração do homem, de forma que ninguém pode dizer que peca excusado por não conhecer a lei de Deus, né? As pessoas sabem que não importa o país que você viva ou quando você viveu, você sabe que mentir é errado, matar é errado, roubar é errado, o adultério é errado, né? E eu também tem existem outras manifestações morais. Por exemplo, o casamento. Toda cultura tem seu casamento, toda cultura tem o seu cerimonial de sepultamento, não é? Ritos de passagem para a vida adulta. Tudo isso nós temos em todas as culturas porque é algo moral. É algo que Deus colocou no coração do homem que fosse assim, não é? Mas, como nós já falamos, né? Quando o homem mergulha nesse mundo de pecado, aquela imagem de Deus, sim, ela é fragmentada, mas ela não é perdida totalmente. E aí nós entramos já no segundo ponto, né? Que é o pecado ofende o Espírito de Deus. É uma constatação consequencial, porque uma vez que o pecado afasta o ser humano de Deus, Deus sendo consubstanciado em três em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma vez que você peca contra Deus, o Deus Trino, você peca contra os três também. Mas essa lição ela é um ponto muito interessante, eu acredito que seja... Nós vamos chegar, eu sei que todo mundo quer que nós cheguemos logo aqui no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um tema muito... para muitos adolescentes e jovens muito obscuro, né? A gente tem muita curiosidade sobre esse tema, mas antes de chegarmos lá, temos que perceber que existe sim pecado contra o Deus Trino, que ofende os três, mas que em relação aos três, o pecado, quando contra o Espírito Santo, essa ofensa ao Espírito Santo não é apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas todo e qualquer pecado ofende e afasta o Espírito Santo de Deus da vida daquela pessoa. O salmista, ele vai nos dizer assim: não retires de mim o teu Espírito, nem me afaste da tua presença. Então, é possível que alguém que está em comunhão com o Espírito Santo possa perdê-lo, né? Há um livro chamado Atrevi-me a Chamar-lhe Pai, que a personagem principal,
ela relata que quando pecava, ela sentia o Espírito Santo de Deus saindo dela, indo embora, se afastando. E o ambiente já perdia a cor, o ambiente já não tinha a mesma vividez que tinha quando tinha a presença do Espírito Santo, e assim é conosco também. Quando nós pecamos, quando nós atentamos contra Deus, pecamos também contra o Espírito Santo. Isso nos afasta de Deus. Isso nos torna mais insensíveis à presença de Deus também, causando não só apenas males espirituais, mas também toda a área da nossa vida. Podemos perceber que ficamos um pouco mais cru. Exatamente. E nesse segundo tópico, eu queria até trazer um ponto que estamos falando de pessoas que estão em Cristo, né? Quando a gente fala o pecado ofende o Espírito Santo. Porque uma pessoa que não está em Cristo é uma pessoa que, por si, ela está em condenação, ela está sem o direcionamento do Espírito Santo. Mas quando alguém está em Cristo e falha e peca, essa pessoa entristece o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está conosco para nos levar à glorificação. O Espírito Santo está nos ajudando, nos direcionando, produzindo em nós o fruto. Então, quando nós pecamos, quando nós agimos contra o Espírito Santo, nós escorregamos, isso o ofende. Mas ele, mesmo assim, ele está conosco ainda, certo? Ele está nos ajudando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, clareando o nosso entendimento. Então, alguém que está em Cristo comete falhas. É isso que João diz. Aquele que diz que não peca, ele mente. Nós pecamos, às vezes através de palavras, através de pensamentos. Nós pecamos, às vezes, por não fazer algo, não é? Nós pecamos na omissão. Então, e o Espírito Santo, ele se entristece com isso. Às vezes nós sabemos o bem que deve ser feito e não fazemos. E muitas vezes entendemos pelo Espírito Santo que algo deve ser feito, né? Que cada pessoa, eu acredito que tem a sua experiência com Deus, o seu caminhar com Deus, o seu contexto, e entende que em algumas situações uma palavra é necessária e às vezes não fala. Às vezes a palavra não é necessária e fala, né? E machuca e fere, e isso entristece a Deus. E quando entristece a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, porque os três nós o adoramos como um Deus único. Exatamente. Existem algumas formas basicamente três formas de pecado, três meios que o pecado se manifesta. O pecado pode se manifestar na mente da pessoa, pensamentos pecaminosos, pensamentos que são pecado, pensamentos que não precisam se externar, mas que o próprio pensar já é pecado. Nós temos que confessar esses pecados a Deus e Ele nos perdoará. Existem pecados que são é, é, que ocorrem, que o meio deles, embora pensados, se concretizam quando você fala. Por exemplo, irais, mas não pequeis. Você pode estar ali com um sentimento à flor da pele, alguém fez algo com você, você está muito estressado, teve um dia difícil, mas você não peca. Você não externiza, você não atinge o seu irmão, você não busca é, é, ser, não busca ali a belicosidade, né? Buscar ali uma rixa, tirar satisfação. Eu não levo desaforo para casa. O crente que tem o fruto da paz, o fruto do Espírito da paz, ele não entra, não cai nessa cilada. E tem o terceiro tipo de meio de manifestação do pecado, que é o pecado que é feito através de meios materiais, né? Claro que a voz, ela se propaga no ar, né? Nos meios materiais. O ar é material, embora você não veja, ele é material, né? Mas pecados que você comete através de meios materiais. Por exemplo, o uso de substâncias ilícitas. Isso é pecado. É pecado. Você está pecando ali contra o templo do Senhor, que é o seu corpo. Você está pecando contra si próprio, né? Quando você bate em alguém, os homicidas, né? Todas essas pessoas, o roubo, o adultério, você peca é, 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 além das palavras. As suas atitudes mostram que você
também está pecando. E tudo isso, meus amados irmãos, você está se afastando do Espírito Santo. Você está se afastando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um ser, nós já estudamos isso nas outras aulas, ele é um ser, ele é uma pessoa, ele não é ele, embora chamado de Espírito Santo, ele não é um ser inanimado, ele tem uma consciência divina, eterna, santa, imutável, né? Então, e ele é altamente racional. E toda vez que o Espírito Santo é mencionado da Bíblia, nunca é para reteté, nem para o movimento, o barulho, não. Também, ele nos batiza com o Espírito Santo, né? Jesus nos batiza com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sempre que é mencionado, ele traz uma missão, um raciocínio, um convencimento. Então, o Espírito Santo sempre vem a nós com o intuito de nos convencer do nosso pecado e nos restaurar, nos santificar. E aí temos o processo da santificação, que é um dos tripés da salvação, um dos pontos do tripé da salvação, que é quando você tem, claro, né, a santificação posicional, que é quando você aceita Jesus, você agora é santo, e a procedural ou progressiva, que você, a partir do seu novo nascimento, a partir da justificação, regeneração, santificação posicional, você vai ali tendo o seu modo de viver transformado. Aqueles pecados que você cometia antes, não comete mais. Aquelas coisas que você falava, você não fala mais. E aquilo que você pensava, você não pensa mais, porque agora você teve a sua mente é, restaurada e está vivendo a santificação. Por que que isso é tão importante ser dito? Porque para nós avançarmos no ponto 3, meus amados irmãos, precisamos ter em mente uma coisa que eu e o professor Fábio temos conversado aqui antes da aula, que é necessário que para que você ofenda o Espírito Santo nos pecados que vamos aqui mencionar logo após, você primeiro tem que conhecer. Você não existe aqui no caso pecados que nós vamos mencionar aqui que sejam culposos. Você não pode cometê-los sem querer. Você tem que fazer querendo. Tem que ter uma consciência pecaminosa ali, uma vontade pecaminosa ativa, nunca passiva. Então, é um ponto importante. E se não tiver mais nenhum ponto para comentar do ponto 3, professor, eu gostaria de adentrar no ponto 2, eu gostaria já de adentrar no ponto 3, se você achar prudente. Tranquilo, tranquilo, sem problemas. Amém. Amém. Então, pecado contra o Espírito Santo. E aí a gente chega a gente vai encontrar, né, que o pecado, né, significa transgredir as leis ou os preceitos divinos. E o Espírito Santo, que é uma pessoa divina, ele ensina, ele fala, ele geme, ele chora, ele clama, ele se entristece, e por isso ele está também sujeito a ofensas. Claro que isso aqui são personificações, né? São atributos humanos que nós atribuímos, né, ao Espírito Santo. É uma forma de entender como é que o Espírito Santo é, em essência, né? Mas, de fato, né, não é que ele chora, não é que ele geme de tristeza, não é esse o ponto. Mas é que ele se manifesta de algumas formas. E que ele sempre se comunica ao homem. Eu já queria até, aproveitando esse momento, caso alguém tenha a seguinte questão, né? Eu ter dúvidas sobre aquela manifestação do Espírito Santo ser verdadeira ou não, será que isso é pecado? Né? Como tem alguns profetas aí que dizem, olha, se você duvidar, se você questionar, a mão de Deus vai pesar sobre você. Irmão, não se preocupe com isso, certo? Então, se você vê uma manifestação de Deus, ou vê uma manifestação, vamos dizer assim, e você tem dúvidas, é pecado ter essa dúvida? Não, não é pecado. É pecado contra o Espírito Santo eu ir em busca da verdade? Não é nenhum problema, certo? Pelo contrário, é louvável que em toda manifestação, dita manifestação de Deus, manifestação do Espírito Santo, é importante que você busque
embasamento bíblico, né? Fundamentação bíblica, respostas bíblicas, para que você possa ter um direcionamento se aquela manifestação é de Deus ou não. O próprio Deus, lá em Deuteronômio, se não falha a memória, o capítulo 13, ele diz assim, se um sonhador, né, anunciar algum milagre, e esse milagre acontecer, mas depois do milagre, ele anunciar uma outra palavra contrária ao que eu já falei, não escuteis. Então, a nossa referência é a Bíblia Sagrada. Questione, faça como os cristãos de Beré. Questione, procure na Bíblia Sagrada, porque o Espírito Santo, ele é belo, o Espírito Santo, ele é organizado, o Espírito Santo, ele não envergonha no sentido de fazer movimentos desconexos, certo? Toda a manifestação do Espírito Santo, ela tem fundamentação bíblica e é bela, é maravilhosa. Glória a Deus. O Espírito Santo, Deus, além de ser um Deus organizado, é um Deus que é o criador da beleza, né? Então, a gente naturalmente, né, associa isso, né? Não há como separar Deus da beleza, né? Da justiça, da verdade. Tudo isso, então, faz parte do arcabouço dos atributos de Deus, da essência de Deus, não é? E nós temos aqui pecados perdoáveis e pecados imperdoáveis. A gente já está se aproximando do tema que todo mundo quer conhecer, que é o da blasfêmia, mas existem pecados que são perdoáveis, né? Pecados ali, existem pecados que não são para a morte, não é? Pecados que é possível haver um arrependimento, é possível que até mesmo aquele que já conheceu a verdade pecou ali, mas por uma circunstância ou outra, ele caiu, mas o Senhor Jesus, a graça de Deus sempre está ali para alcançá-lo, para resgatar de volta. Há um arrependimento, há um arrependimento genuíno, não é uma coisa. A pessoa se arrepende e deixa, né? Não é uma coisa fácil, não vamos dizer que é fácil. Na verdade, quem falar que ser crente é fácil, está mentindo. É muito difícil ser crente, não é fácil. Estamos tentando todo dia, né? E ir, né, para o céu, vencendo esta carne nojenta, né? Que nos envolve. Um ponto aí que a gente tem que observar é que quando a gente fala nesses pecados, nós não estamos falando de pessoas que estão na ignorância, né? Nós estamos Isso. falando de pessoas que não conhecem e falam sem saber o que estão dizendo. Eu lembro que, quando eu era adolescente ainda, um amigo se dizia satanista, e naquelas reuniões dizia ele que era direcionado a falar palavras horríveis contra o Espírito Santo, porque afirmava ele ser uma maneira de não ter mais esperança de salvação, entendeu? Então, não é esse ponto que nós estamos abordando aqui, porque quem está sem Cristo, quem está distante de Cristo, por si já está condenado. Então, o que ele fala, o que ele deixa de falar, é um outro contexto. E existe também aqueles que estão em Cristo e cometem deslizes, como Pedro, né? Pedro estava com Cristo, mas em determinada situação, por medo, por vergonha, né? Negou a Cristo. Mas negou e saiu com seu coração aflito. É uma situação onde alguém pode, por alguma pressão, deslizar, mas que há uma possibilidade de correr o mais rápido possível para o arrependimento, né? É nesse contexto que a gente fala aqui desses pecados perdoáveis. É aquela situação que, por alguma pressão, você cede, mas você sabe que tem que voltar, né? Você sabe que cometeu algo que precisa de perdão. É. O verdadeiro cristão, ele está livre, né, das amarras do pecado, mas ele ainda vive num mundo que é cheio de tentações e ainda é um homem fraco, ainda é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança fraca, sujeita, sujeito
paixões, não é? Que pode, uma vez ou outra, né, cair, mas Deus sempre estará lá para levantá-lo. E sempre que o cristão, ele porventura peca, né, o cristão verdadeiro, ele sempre peca com remorso, há um arrependimento, há todo um processo de restauração na vida daquela pessoa. Mas existem alguns pecados, professor Moab, que são imperdoáveis. Esses pecados são imperdoáveis. Eu gostaria só de mencioná-los, porque talvez conversar um pouco sobre eles, mas não é o tema da sua aula, professor, não é o tema da aula da lição 12, então a gente precisa pontuá-los, né? São o pecado da apostasia, né? Que é você abandonar, negar a sua fé, negar aquilo que você acredita piamente, seja por imposição ou por vontade própria, né? A gente vê em toda a história da igreja, seja onde for, uma coisa que sempre faziam com os cristãos era negue o seu Deus, negue o seu Deus, negue o seu Deus, negar a Deus, negar a sua fé, renuncie à sua fé, mesmo por imposição, ainda ainda é apostasia. Inclusive, Eusébio de Cesareia relata que haviam alguns cristãos que tinham o hábito de, quando forçados a abandonar a fé, negavam a fé e depois voltavam para a igreja. Ele disse: olha, não receba eles. Então veja que é uma questão muito séria, que nós não podemos, em momento algum, apostatar da fé. Seja em nossas atitudes no dia a dia. Ah, você é crente? Não, crente? Eu não. Sou crente, não. Não, eu sou crente sim, lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? E também não devemos nos envergonhar do evangelho, não devemos apostatar por obrigação e nem por consciência. Nós não podemos, em nenhum momento, aquele que abandona a sua fé, que renuncia à sua fé por vontade própria, talvez seja até pior do que aquele que foi, né, também pecou. E esse pecado, uma vez que aquele que provou, né, da graça de Deus, que provou da expiação do sangue do Filho de Deus, uma vez que cai, é impossível que ele se levante novamente, que ele retorne novamente. Exatamente, né? E é importante esse assunto estar bem claro, né, para cada pessoa, que quando a gente começa a falar desse pecado de cair e sem retorno, é um tipo de afronta consciente, né? O pecado sem retorno é um pecado consciente. Você sabe que está confrontando a verdade. Você sabe que está confrontando o reino de Deus. E você se coloca na posição de oposição. Aí é um problema. Tendo em vista que você já provou, tendo em vista que você já sabe o que você está afrontando. É diferente de alguém que não conheceu a Cristo, é diferente de alguém que não conheceu a verdade do Evangelho, é diferente de alguém que não percebeu em Cristo o Messias, o ungido de Deus. Mas quando alguém enxerga em Cristo, porque essa percepção, esse entendimento, já é ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz alguém olhar para Cristo e entender que ele é o Salvador do mundo. Então, eu entendo que Cristo é o Salvador do mundo. Eu sei que ele é o enviado de Deus. Eu sei que a obra de Deus ficou clara aos meus olhos. Mas eu decido estar em situação de oposição, né? Algumas pessoas têm uma pregação de John MacArthur, né? Onde ele fala sobre a blasfêmia até atual contra o Espírito Santo, né? O pecado atual contra o Espírito Santo. Ele faz um retorno no tempo, no tempo de Cristo. Alguém associava o que Cristo fazia ao diabo. Hoje as pessoas pegam elementos do diabo, diabólicos, e colocam como se fosse elementos de Deus. Então, pessoas que entram nas igrejas para enganar, entram nas igrejas para confrontar, entram nas igrejas para zombar ou tomar proveito próprio. Então, são pessoas que perderam o total respeito com o reino de Deus.
né? Um outro exemplo, Ananias e Safira. Pedro estava fazendo aquela grande obra. Era clara que a obra era de Deus. Pedro sendo instrumento de Deus para realizar sinais. Pedro sendo instrumento de Deus para pregar o evangelho. Todos ali tinham consciência da verdade do evangelho, mas desprezando tudo isso, Ananias e Safira chega lá com sentimento de engano. E o que Pedro diz para eles? Você não mentiu aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Por conta disso, eles morreram. Então, quando a gente começa a falar de uma afronta ao Espírito Santo, nós estamos falando de algo consciente, feito por pessoas que sabem o que está fazendo, mas não têm a prudência de evitar, né? De sair daquela realidade. Então, se você sabe que ali é palavra de Deus, é reino de Deus, se você não concorda com algo, saia. Mas evite fazer do que é de Deus elementos de zombaria. É verdade. De alguma forma, professor, eu percebo pela leitura sistemática dos textos bíblicos que existe um gênero de pecado, que é o pecado voluntário. Que esse pecado voluntário é justamente esse que você bem disse, que o senhor bem falou, que é aquele que é intencional, doloso contra o Espírito Santo, contra Deus, não é? Então, seria mais ou menos assim. É como se houvesse um homicídio culposo e doloso. É um pecado doloso. Ele não só atenta contra por exemplo, se é por exemplo, o pecado da mentira. Ele não só atenta contra a verdade. Não é só isso, não. Ele vai contra Deus. Olha, eu vou mentir aqui, dizer que eu ganhei tanto, mas estou dando tanto aqui, né? Porque eu quero enganar aqui a Deus, eu quero enganar a obra de Deus, eu quero fazer com que a obra de Deus aqui, eu não suporto mais esses irmãos, eu quero mesmo é que o negócio aqui se acabe, não é? Isso é um pecado doloso, é intencional, não só apenas contra o objeto protegido por Deus, mas contra o próprio Deus. Então há essa intenção. Veja, não é uma fraqueza, não é porque, pastor, eu pequei, me perdoe. Eu tinha tanto, mas eu estou precisando de dinheiro aqui. Rapaz, eu acabei, ganância, pastor, me perdoe, eu estou tão arrependido. E é genuíno o Exatamente. negócio, né? Mas Deus conhece o coração. Uma coisa que o professor Moab falou, até antes da aula, ele disse, a melhor pessoa para julgar o pecado contra o Espírito Santo é o Espírito Santo. Certamente, Ananias e Safira morreram ali porque o Espírito Santo já conhecia a intenção do coração deles, né? Pecaram contra Deus, mentiram ao Espírito Santo, não é? Então, já havia ali uma presciência, né, do Espírito Santo acerca da intenção do coração deles. Então, eu vejo que é um gênero, são esses pecados voluntários. Eu voluntariamente vou contra Deus, né? De encontro a Deus. E entre esses pecados, a gente também pode citar, professor, o pecado da apostasia, que já foi comentado, né? Então, meio que há aí uma... Estão todos dentro dessa questão do ir diretamente contra Deus, eu vou apostatar porque eu prefiro outra coisa e não quero mais Deus, né? E chegamos realmente no ponto que o senhor já bem introduziu, bem fundamentou, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito importante, por quê? Porque essa distinção entre fraqueza, tem pecados que apenas expressam a nossa fraqueza, né? Como você já comentou. Há pecados que a gente expressa a nossa fragilidade, a nossa pouca força, né? Então, é um tipo de transgressão que entristece o Espírito Santo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser irrepreensíveis. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e ver Cristo. Então, quando nós deslizamos, né, nós escorregamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas existe uma outra transgressão, que é quando você se coloca um opositor
opositor ao Espírito Santo. Que você se coloca numa posição de trazer zombarias à obra do Espírito Santo, né? Imaginem você em um barco remando para um lado e alguém começa a remar em sentido contrário. Você tá jogando contra, né? Então aí ficou mais grave, porque você não apenas está demonstrando sua fraqueza, mas você está se colocando como um adversário do reino de Deus, um adversário da obra do Espírito Santo. Eu acho interessante que algumas pessoas não são nem cristãs, né? Mas têm respeito, não é? Houve um É certo verdade. atividade aí, um show de comédia, onde alguém saiu do palanque, né? Vamos dizer assim, do palco, saiu da arquibancada, não sei, e confrontou o comediante. Olha, você pode falar o que você quiser, mas cuidado quando você fala da igreja, quando você fala de Deus, né? E alguém que está na igreja teve um encontro com Cristo, entendeu a verdade do Evangelho. Essa pessoa, por conta de alguma situação, agora diz que tudo é mentira, agora diz que todo pastor, toda a igreja, o que é que ele está construindo aí? Ele está sendo um agente produtor de incredulidade. Alguém que poderia ter o um encontro com Cristo, agora está ouvindo essas narrativas, né? Essas expressões, e está o quê? Desestimulando a fé. Ele passou a ser um agente do diabo, e isso é um problema grave. É verdade. O próprio Jesus fala que aquele que não é comigo é contra mim, aquele que não é junto espalha. Então não existe meio termo. Ou você é a favor ou você é contra. Não existe um muro, não é? Nesse sentido, com certeza. E aqui entra o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que agora começa a fazer mais sentido, porque eu não estou falando aqui de uma dúvida, não estou falando de uma impressão errada que eu senti de de algum culto, de alguma mensagem, de alguma profecia. A profecia é é um dom do Espírito Santo e que produz ali uma obra, né, de edificação para a igreja. É tanto um dom ministerial como também é um dom do Espírito Santo propriamente dito, né? Então há uma produção ali de edificação e você pode uma vez ou outra você sente, né? Até porque há o dom do discernimento de espíritos. Só o que tem aí, né, que nós vemos nas mídias sociais, são autoproclamados pastores, tem até bispo apóstolo, né? Olha onde nós chegamos, né? Então, que a gente, latentemente, a gente percebe que é algo que não vem da parte de Deus. Pessoas mercenárias que usam o nome do Senhor, que usam o nome do Espírito Santo, que transformam a evidência do falar em línguas, né, como uma brincadeira, como um jargão, como um brocado de pregador. E isso, meus amados irmãos, se a pessoa realmente está fazendo isso consciente, professor, eu já vi até curso de como arrecadar e como ter essa exação na igreja, ou seja, arrecadar dinheiro, como abrir, como fundar, como tirar dinheiro da igreja. Isso é um absurdo. Um crente que compra o curso desse, que segue o curso desse, que já está no caminho da blasfêmia, no caminho da profanação voluntária, porque as intenções dele não são boas. O, a, quando a gente fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, é nos termos que estão no texto bíblico. É você, agora aqui a gente vai tratar especificamente dessa blasfêmia, é você alegar que a obra do Espírito Santo não foi, ou seja, o reino de Deus. Jesus mesmo diz que se ele realiza essas coisas pelo Espírito de Deus, então eis ali o reino de Deus, né? Então, se você diz que o reino de Deus, que as maravilhas, né, que os milagres, que as vidas transformadas, que a obra do Senhor, que a obra do reino de Deus foi feita, foi ali causada por Satanás, aqui que nós vamos entrar aqui, tanto no texto que está em Mateus, Marcos e Lucas, né? Se você fala que foi
obra de Satanás, você cometeu ali, portanto, e sabendo que não era, tem esse ponto, você tem que saber que não era, tem que saber que a coisa era de Deus e que realmente você é um crente, você conhece a palavra de Deus, sabe que aquilo ali não é brincadeira, é uma coisa séria, e você atribui isso à obra de Satanás, ou de Deus-Ebu, né? Como fala no texto bíblico. Então, nesse caso, aí sim, essa pessoa que chega nesse ponto é uma pessoa que está num padrão espiritual baixíssimo. Ela compreendeu a realidade espiritual em volta dela, mas mesmo assim, ela quer, como o professor falou, remar contra o barco. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, aluno, que está em dúvida se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, não se preocupe. Porque se você está na dúvida se blasfemou ou não, então é porque você ainda tem um pouco de temor. Ainda lhe restou alguma coisa. Ah, mas eu achei aquilo ali parece a meninice. Achei que aquilo ali não é Deus, não. Aquilo ali é coisa do diabo, aquilo não é coisa de Deus, não. Será que eu pequei ou não? Será que eu blasfemei ou não? Meu Deus, e agora? Se você tem essa preocupação, não se preocupe. Foi só uma mera dúvida, não foi uma constatação. Você não tinha consciência. Porque para você falar, para ser blasfêmia, você tem que realmente entender que aquilo ali era obra de Deus. Então, se você tem essa dúvida, não foi. Exatamente, exatamente. Eu, só para a questão de ilustração, né, que eu já estava comentando, imagine uma festa de casamento, toda bem organizada, você foi um dos convidados, você sabe que tudo foi feito ali para que haja uma atenção para a noiva, para os noivos, né? E você vai sujo, você vai podendo ir limpo, você vai sujo, você começa a empurrar as mesas, você começa a trazer um inconveniente para algo que deveria ser belo. Então, você tornou o quê? Você tornou um ambiente agradável, um ambiente de ruína. Você estragou algo. Então, você tem consciência da obra de Deus, da obra do Espírito Santo, e você vem com sentimento de afronta, como acontece hoje muitas vezes, pessoas se dizendo usada por Deus, consciente que não estão sendo usadas por Deus, consciente que não estão sendo cheias de Deus, mas por conta de segundas intenções, querendo afrontar o reino de Deus, querendo alcançar objetivos pessoais naquilo que não é deles, porque a glória de Deus ele não dá para outro. Se você quer brilhar, vai brilhar na sua casa, vai brilhar no seu espaço, não é? Mas, exatamente, mas não usar o ambiente de Deus para afronta. Então, isso é blasfêmia. É consciência de que você está contra a verdade. Consciência de que você está contra o Messias. Depois de você ter tido a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, você se tornou um rival. E isso, de fato, é um problema. É, professor, eu queria contar uma experiência. Eu estava no círculo de oração do Templo Central, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? E estávamos ali orando e, de repente, eu me esqueci agora quem era a irmã. Também não vale a pena a gente, né, dizer os nomes aqui, mas Deus a tomou e começou a usá-la em profecias e em revelação. E naquele momento, também, no mesmo ambiente, uma outra pessoa se levantou e começou a interpor a voz ali, fazendo uma parte, né? Naquele momento, a irmã que tinha falado antes repreendeu aquela mulher. Ela disse, aquieta-te, né? Ali e disse lá, Satanás aquieta-te, tal. Veja, nesse caso, é blasfêmia ou não? Bom, a irmã ali estava exercendo o dom de discernimento de espíritos.
Então ela ali não cometeu nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque de fato aquilo ali não vinha do Espírito Santo. Era alguém que veio atrapalhar o casamento. Era alguém que veio atrapalhar a festa, não é? E ela, com discernimento da parte de Deus, repreendeu na mesma hora. E para provar que é de Deus mesmo, a pessoa calou-se naquele momento. Calou-se, a boca travou. Tum. Então, assim, não é uma brincadeira. Realmente, o mundo espiritual deve ser levado a sério. E quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, tudo discerne, mas dele nada é discernido, né? Quem tem o Espírito Santo de Deus, não adianta você querer, rapaz, eu vou aqui orar para Deus me revelar a vida do irmão Moabe, para Deus, para eu discernir aqui, não adianta. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não precisa ter medo de profetada, de revelação de esquina, né? Tem umas pessoas que aparecem aí para ler a sua mão, ah, Deus estava me dizendo, né? Aquela coisa assim. Não tem medo, porque não, tá certo. Você tem discernimento. Se for de Deus, amém. Se não for, qual é o efeito que isso vai ter na sua vida, não é? Então, o discernimento espiritual, os dons do Espírito Santo são coisas sérias. A gente já tratou aqui dessa lição. Então, essa blasfêmia, eu vou fazer minha outra ponderação, a minha conclusão, depois eu passo para o professor Moab, mas é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado voluntário, é um pecado consciente da graça de Deus. A pessoa que está pecando, ela sabe que aquilo que ele está dizendo que é do diabo é da parte de Deus. Essa pessoa tem interesses escusos, ocultos, ela não está falando a verdade ali, é uma espécie de blasfêmia, uma mentira contra o Espírito Santo, igual ao que Ananias e Safira fizeram. E em quarto, este pecado não tem perdão, porque esta pessoa não sente remorso. Porque para chegar neste ponto, não há remorso. Não há remorso. E se você, é o ponto quinto, e se eu tenho dúvida se eu cometi ou não, se ainda me resta algum temor de que se eu pequei ou não contra o Espírito Santo, por blasfêmia contra o Espírito Santo, por atribuir aquilo a Satanás, se ainda me resta uma dúvida se eu realmente cometi ou não, se eu realmente tenho dúvida, será que era mesmo, se eu me perdoe, se foi ou não foi, então você não cometeu, porque só chega nesse estágio. São pecados terríveis, porque, mais uma vez, você não está só pecando contra a obra de Deus, você está pecando diretamente contra a norma, não só contra o objeto, mas contra a norma, que é o próprio Deus. Ele é a manifestação viva, ele é a imagem de Deus invisível, Cristo é a própria lei, não é? Então, se você assim o faz, então, com certeza você cometeu o pecado. Mas se você tem dúvida se você realmente assim cometeu ou não, se você ainda tem um pouco de temor da parte de Deus, então realmente você pode ficar tranquilo, peça perdão se você cometeu algum equívoco e siga em frente. Não olhe para trás e avante para o céu. Exatamente, professor. Então, o cristão que ama a palavra de Deus e ele procura servir ao Senhor coerente com a palavra de Deus, ele está agradando a Deus com sua vida, né? Se ele filtra pela palavra, se ele confronta com a palavra, se ele exige que as pregações tenham coerência com a Bíblia, se ele exige que os louvores, que as profecias, que as manifestações estejam coerentes com a Bíblia Sagrada, Deus está sendo louvado através da vida dele. Mas quando coloca-se a Bíblia de lado, né? E agora é minha vez, é do meu jeito, e depois de entender que Cristo é revelado através da Bíblia Sagrada, e ele entra no ambiente cristão com segundas intenções, com ideias provocativas, com zombarias, né? Naquela faz do culto uma roda de escarnecedores. Então ele agora está numa postura de oposição. Pessoas que poderiam aproximar-se da fé através do seu testemunho agora estão tendo uma visão deturpada
dissemipada e desastrosa através de seus atos. Isso aí realmente é algo que Deus não aceita. É verdade, professor. Muitas vezes a, a- realmente tem momentos que o irmão ali cometeu um equívoco, uma falha, né? É, falou uma heresia, né? Como dizem por aí. Fala uma coisa que não é bem verdade, um erro bíblico, né? Uma heresia, algo que, por falta de conhecimento, ele talvez tenha dito, mas realmente, como o senhor bem disse, tem pessoas que realmente vão com intenções erradas e que Deus nos abençoe a realmente discernir esse tipo de mensagem, esse tipo de pessoas. É o que eu desejo para todos nós, que Deus nos dê uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, que a gente perceba quando não é da parte dele, né? E que a gente possa não e que Deus tenha misericórdia de alguma forma das pessoas que cometem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Perdão não há, nem neste século, nem no próximo, nem nesse mundo, nem no outro mundo. Mas que Deus tenha misericórdia, né? E que os danos que eles causem à obra de Deus sejam aí mitigados, restaurados, e que a obra de Deus cresça e avance, e que o Espírito Santo sempre habite em nosso meio, no meio da igreja do Senhor. Amém? Eu quero desejar a todos um ótimo dia, uma tarde, noite. Deus nos abençoe. Quero convidar o professor Moab para fazer essa oração de encerramento e que a gente possa, então, Bem, nos despedir. amém. Senhor, Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti. Trabalhe em nossos entendimentos, Senhor, para que nossa vida seja sempre agradável a Ti. Glorifica o Teu nome através de nossas vidas e que esse assunto, Senhor, seja esclarecedor e abençoador a todos aqueles que ouvirem e participarem. Amém. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.